A ideia desse módulo, a psicanálise na cidade, é de pensarmos a psicanálise no mundo contemporâneo, que é um mundo urbano, que é um mundo dos grandes conglomerados. Hoje em dia, 70% da população vive nas cidades. Então, como é que a psicanálise pode ser pensada e pode ser exercida de uma forma ampla nas cidades? Então, a ideia é que a gente possa, a partir desses 4 encontros, estar pensando a cidade em si e a psicanálise dentro dessa cidade, nessa cidade e para essa cidade. A psicanálise e a cidade. Tema desta série do Café Filosófico. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas, que cresceram com a força de pedreiros suicidas. Cavaleiros circulam vigiando as pessoas. Não importa se são ruins, nem importa se são boas. E a cidade se apresenta centro das ambições, para mendigos ou ricos e outras armações. Coletivos, automóveis, motos e metrôs, trabalhadores, patrões, policiais, camelôs. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. A cidade se encontra prostituída por aqueles que a usaram em busca de saída. Ilusória de pessoas de outros lugares, a cidade e sua fama vai além dos mares. Hoje, a conversa aqui que me cabe nesse módulo é abordar o habitar as cidades desde a perspectiva da psicanálise. Como abordar uma cidade, possibilidades de uma cidade melhor para todos, visto que as cidades são criações humanas. Logo, está presente a subjetividade, né? As cidades não são os edifícios somente, não são as residências, são também as pessoas. Nosso esforço foi pensar não a cidade cindida, a cidade fraturada, tampouco a cidade como se fosse uma totalidade em equilíbrio, né? Nosso pensamento sempre é que a cidade é tensão, a cidade é atrito. Eu queria trazer 2 autores aqui, 2 sociólogos, a partir da perspectiva do Dardot e Larval. Eles vão dizer que no momento político que a gente vive hoje, não basta apelar para a espontaneidade da sociedade. É necessário criar o que eles vão chamar de uma política do comum, né? Uma política do comum, não como um horizonte utópico a se chegar, mas a política do comum como solo, como base para um pensamento e para a construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária. A minha ideia hoje é trabalhar com vocês a partir de 4 tópicos. Né? A cidade enquanto linguagem, enquanto significante, né? Enquanto discurso, né? Seria o primeiro tópico que eu quero abordar aqui. A cidade como mobile, a cidade e o mal-estar freudiano, e a cidade enquanto potência e encontro com o outro. Então, primeiramente, lembrando que Freud, que criou a psicanálise, ele criou não só uma terapêutica, mas ele estabeleceu a psicanálise como uma terapêutica, como uma ética e como uma ciência. Como uma terapêutica, como um método baseado na interpretação por meio da associação livre da transferência, como uma ética pensando a psicanálise enquanto um procedimento clínico para a investigação de processos inconscientes, enquanto ciência como uma disciplina, como um discurso disponível na cultura. O discurso analítico, para ele ser analítico, ele coloca em questão, ele coloca em operação 4 elementos, o inconsciente, a pulsão, a repetição e a transferência, para que uma fala, ela produza efeitos analíticos, tem que estar em operação esses 4 termos que o Freud vai colocar. Então, isso para introduzir a psicanálise como discurso, como significante, como linguagem. A psicanálise é eminentemente
uma experiência de linguagem, de fala. O Lacan, ele se dedicou a pensar o inconsciente como estruturado como forma de linguagem, né? Seguindo as regras da gramática. Ele toma da linguística essa ideia do significante e significado. É algo que permite com que a linguagem, o código da linguagem se estabeleça, que nos possibilita dizer mesa e todos nós sabemos o que é mesa. O significante tem a propriedade, digamos, mais metonímica, faz com que uma palavra possa remeter a diferentes significações. Então, a cidade, na sua dimensão significante, ela nos remete a inúmeros lugares. Quando eu falo de Porto Alegre, por exemplo, como minha cidade natal, né, todos nós podemos ter uma ideia do que é Porto Alegre, mas a minha Porto Alegre é só minha, né? Então, um pouco essa ideia do que quando a gente está falando da linguagem, né, de pensar nessas duas dimensões, do significado, que nos possibilita uma comunicação, e do significante, que está aberto à memória, está aberto ao tempo, está aberto à significação que cada um vai estabelecer. De igual modo, a cidade deflagra inúmeros e múltiplos sentidos, pelos quais é possível trazer à tona significações, e tempo, espaço, né? Diante das cidades, a gente está diante também de um passado que sempre é revivido, num passado que não cessa de não se inscrever. Por exemplo, podemos pensar a cidade de São Paulo, por exemplo, como tendo embaixo dela rios, né? Então, os rios estão escritos na cidade, embora eles não apareçam. A gente tem que pensar sempre a cidade também enquanto essas camadas que não se dão a ver, mas que estão presentes e constituem a cidade. Tem marcas de passado e marcas de passado que se fazem presente. Essa ideia do inconsciente estruturado como uma linguagem, ela conversa, para mim, com um texto do Heidegger sobre o construir, o habitar e o pensar, quando na Alemanha estava em questão a reconstrução da cidade destruída pela guerra e a questão da habitação estava sendo muito pensada. O Heidegger vai dizer que o acesso à essência do habitar vem da linguagem, né? E isso, então, foi o que me interessou em fazer essa conversa entre esses dois autores. O Heidegger vai dizer que o homem acha que é o senhor da linguagem, mas a linguagem é que é senhora dele. Então, também pensar cidades, não podemos pensar nessa perspectiva, achamos que somos os senhores da cidade, mas ela que nos domina, ela que nos habita. Não como um destino inexorável, mas a cidade, o território, sempre deixa marcas no sujeito, né? Essas marcas que o sujeito vai levar a partir de uma determinada pertença a um determinado lugar. Não habitamos porque construímos, né? Diz o Heidegger. Construímos na medida que habitamos. É porque habitamos que podemos construir. Por exemplo, habitamos um estádio de futebol, uma ponte, uma represa, sem que ali haja nenhuma residência. As praças são lugares da cidade que habitamos, sem que seja nossa residência, mas pode ser nossa morada, né? As diversas experiências de psicanalistas em todo o Brasil que têm ido para as praças para realizar atendimentos públicos e gratuitos, é um exemplo do habitar a cidade que nos fala o Heidegger, né? Essas experiências têm sido bastante interessantes porque elas colocam em questão a própria teoria psicanalítica, ela coloca em questão
os psicanalistas e a sua formação, e ela coloca em questão os espaços públicos e os psicanalistas no espaço público. Heidegger problematiza: há lugares que são construções, que não são residências, mas são moradas. Podemos pensar também o embaixo do viaduto do morador de rua como lugar de sua morada, embora ali não tenha uma residência propriamente dita. O Heidegger vai levantar ainda: a autoestrada para o motorista de caminhão é sua morada. A usina elétrica pode ser a morada do engenheiro. Também podemos pensar as manifestações, digamos, dos mais velhos pelas diretas já, né? Ou as manifestações de junho de 2013, também como moradas dos sujeitos nas cidades. Uma residência não garante que ali o sujeito habite, né? Isso é super importante para a gente poder pensar as políticas públicas de habitação, os seus sucessos e os seus fracassos. Uma vez um morador de uma comunidade me dizia: aqui vai ser feito um edifício. Ninguém aqui quer morar em edifício. A gente quer morar em casa, quer deixar o cachorro na porta de casa. Não quer deixar o cachorro dentro do apartamento. Né? A relação de vizinhança e de proximidade, a vinculação espacial, ela se transforma da casa para o apartamento. Então, quando a gente pensa as políticas de habitação, né, aí vai estar algo que o Jorge Broid falou no primeiro encontro, da tal da escuta territorial. É importante escutar o sujeito no seu território, nas significações da habitação, dos hábitos, das formas de viver de cada sujeito ou de cada grupo social. Então, eu fiquei pensando que o habitar implica duas coisas a partir dessa questão da linguagem, do Heidegger e do Lacan. Habitar implica abrigo e pertença, né? E aqui eu acho que essa é a ideia principal desse tópico que eu queria colocar, lembrando uma entrevista que eu ouvi, inclusive gravada aqui pelo Café Filosófico, do Mia Couto. E ele conta nessa entrevista que, uma vez na sua atividade como biólogo, ele foi para uma região bastante distante de Moçambique e, num determinado momento, chamam ele para ver um homem que tinha sido morto por um leão. Em 2008, estava numa zona muito remota, e estava numa tenda e vieram-me dizer que havia um homem morto, que eu devia ver o que é que era aquilo. E fui lá, e aquilo era o início desse processo de leões atacando a aldeia e matando pessoas, devorando essas pessoas. Não é? Portanto, é uma coisa inconcebível o medo que eu tive naquela altura, não é? Fechando o zip da tenda e sabendo que o leão estava ali. E nesse momento eu peguei num desses caderninhos e comecei a escrever e não sabia o que eu estava a escrever. Eu estava completamente cheio de medo, tremia tanto que eu acho que não, mesmo que eu soubesse que estava a escrever, nunca mais decifraria a minha própria letra, não é? Mas o curioso é que eu encontrei nesse ato de escrever o meu último refúgio. Era como se a tenda não existisse. Eu estava refugiado porque estava transformando em fantasia, em ficção, essa realidade que eu não poderia suportar. Então, o habitar, né, do Mia Couto, naquela hora, foi a escrita, muito mais do que a proteção. Então, eu queria trazer para vocês um pouco essa ideia do que é o habitar. O que pode ser esse habitar? Um último abrigo, um lugar de pertença, né, uma morada. A escrita foi a morada, muito mais do que a barraca. E é isso que me parece que nós temos que escutar os sujeitos na cidade. Onde está o último abrigo, o lugar de proteção, né? Então, habitar é ser trazido à paz de um abrigo, é permanecer em paz, na liberdade de um pertencimento. No próximo bloco... As cidades, elas segregam, elas se fecham,
elas são excludentes. A cidade reúne tribos diversas, mas nem sempre ela é capaz de acolhê-las de imediato ou mesmo em espaços amigáveis. E existe beleza nisso. A cidade é o espaço possível de reivindicar, de legitimar causas, lugar de efervescência, de desenvolver identidades. Mas quais as marcas que trazemos da nossa cidade? E quais deixamos nela? O que, afinal, a sua cidade representa para você? Qual é o seu lugar na sua cidade? O segundo ponto que eu queria trazer para vocês hoje aqui é a cidade como mobile, né? Móbiles são a criação de Alexander Calder. Ele surpreendeu o mundo das artes com seus móbiles, que são esculturas não fixas. Então, os móveis são compostos de peças móveis que são ou impulsionadas por motor, ou elas se movimentam com o toque das pessoas, ou elas se movimentam ainda com correntes de ar que fazem com que peças de diferentes tamanhos, em diferentes posições, vão se movimentando sempre em busca de um equilíbrio, mas não um equilíbrio estacionário, um equilíbrio em movimento. Ele tinha uma ideia, o Calder, de que o ato criativo não era só do artista. Na medida que as pessoas pudessem interagir com a obra de arte, esse que interagia com a obra de arte também se tornava autor da obra de arte. O equilíbrio proposto na obra de Calder é um equilíbrio deslizante, né? Então, me parece que também as cidades funcionam um pouco assim. Quando um edifício é construído, quando um viaduto é planejado, quando um morador de rua se deita na calçada, todas as relações vão se modificar. O tempo de deslocamento, a forma como eu passo por um lugar que está em construção ou que tem um morador de rua. Então, eu queria trazer essa ideia dos móveis para a gente pensar sempre nas cidades há um ator novo, um novo movimento se coloca. Se abre um supermercado ou um armazém na esquina, uma série de relações vão se modificar a partir desse novo ator que passa a interagir no território, gerando outras formas de equilíbrio ou de desequilíbrio, né? Muitas vezes é de desequilíbrio. Bom, esse nome de mobile foi dado pelo Duchamp, né, para esses objetos que o Calder foi criando, fazendo um jogo de palavras que em francês significa motivo e movimento, as forças atrás da ação, né? Então, essa ideia de pensar o motivo e movimento também é algo que, quando se cria um condomínio numa determinada região da cidade, tem um motivo, tem um movimento e geram também uma série de relações que vão mudando. Então, como a gente estava falando, a cidade é tensão, é atrito, é memória, é história, é tempo, né, espaço. Há mais de 10 mil anos atrás, né, quando os grupos que eram nômades e viviam da caça e da coleta passam ao cultivo da terra, essa é a primeira forma de organização de território, né? Então, a agricultura vai dar origem ao que hoje, né, a gente vive como cidade. E aí que começam todos os espaços também de trocas. Começam as trocas de colaboração e de conflito também, porque todos os conflitos que passam a existir a partir do momento que as pessoas convivem. A partir dessa instauração da agricultura, vão se colocar 3 linhas de força, né? Que é o mercado, a lei da oferta e da demanda, o governo passa a se legislar sobre um espaço comum, né? E a população.
então, e a sociedade. E as cidades hoje vivem, digamos, em mobile, essas três forças: mercado, governo e população. A gente pode ver que isso se mantém até hoje. Bom, vamos para o terceiro ponto que eu queria trazer, que é a cidade e o mal-estar freudiano. Freud vai dizer que há um irremediável antagonismo entre as exigências pulsionais do sujeito e as restrições impostas na cultura. Será que a gente não pode pensar assim também as cidades, né, nesse antagonismo? As cidades brasileiras têm como matriz a Casa Grande Senzala do Brasil colonial, do Gilberto Freire, né? Então, muitas as cidades, elas segregam, elas se fecham, elas são excludentes. E o grande crescimento das cidades no Brasil fragmentou o território e, muitas vezes, ao produzir cidades, reproduziu desigualdades. Uma porção rica e infraestruturada e uma parte precária, pobre e ilegal. O território traz as marcas que estão, algumas submersas, outras na superfície. E aí me ocorria também pensar as cidades na figura topológica da banda de Moebius, trabalhada por Lacan também. O inseto que passeia na superfície da banda de Moebius, caso tenha a representação do que é uma superfície, pode acreditar a todo instante que existe uma superfície que ele não explorou. A que está sempre no avesso daquela em que ele passeia. Ela tem mais ou menos a forma do infinito, né? O desenho do infinito, onde o dentro e o fora ficam indeterminados. Quer dizer, aquilo que está fora, se a gente passa o dedo, vai contornando, fica dentro dessa figura topológica. Então, dentro e fora, eles são presentes o tempo inteiro. Então, nas cidades, isso também vai se evidenciando, né? O dentro e fora se estruturando de diferentes maneiras na cidade. Então, pensar as camadas pelas quais são compostas as cidades, que aparentemente essas camadas estão profundas, estão submersas, mas na verdade se revelam em superfície. O Didi Huberman, que é um crítico de arte, ele vai falar sobre a obra do Pennoni, que é um artista italiano. Fazer uma escultura é, para Pennoni, fazer uma escavação. É fazer a anamnese do material onde se afundou a mão. O que a mão extrai do material não é outra coisa que a forma presente, onde aglutinaram-se inscritos todos os tempos do lugar singular que constituem o material, de onde ele extrai seu estado nascente. Para o escultor, então, a memória é uma qualidade própria do material mesmo. A matéria é memória. E se afundar a mão para extrair a matéria e a memória, onde estão presentes todos os tempos do lugar, matéria e memória, extraídas em estado nascente pelo escultor, são também elementos com o qual o psicanalista trabalha, né? Freud vai aproximar, em alguns textos, o trabalho do psicanalista com o escultor e o trabalho do psicanalista com o trabalho do arqueólogo, né? Em Construções e Análise, o Freud argumenta que o psicanalista deve complementar ou reconstruir o que foi esquecido pelo paciente, a partir dos indícios e dos traços deixados, dos restos narrados da experiência vivida. Da mesma forma que o arqueólogo, na escavação científica, permanece atento aos vestígios pré-históricos e se depara com achados promissores que lhe indicam, ao escavar camada por camada a cidade soterrada,
o psicanalista deve proceder à análise dos fenômenos mentais, daquilo que permanece soterrado em função da repressão, né? Então, eu queria trazer essa articulação entre o trabalho do arqueólogo, o trabalho do analista e o trabalho de cada um de nós nas cidades, ao pensar sempre nessa perspectiva da história das cidades, né? De que aquele lugar que a gente habita tem uma história, e essa história interessa, e essa história se faz presente, muitas vezes, no atendimento clínico que a gente está fazendo na rua. No próximo bloco... Será que o estrangeiro, o diferente, evoca nossos próprios fantasmas? Andar pela cidade e ver a situação de moradores de rua nos deixa muitas vezes perplexos, inconformados ou mesmo envergonhados de nossa pretensa indiferença. Mas, sem dúvida, o que vemos nos provoca. Os senhores já andaram nas ruas? Já. Já viram o que acontece nas ruas? Nós é que somos provocados. A provocação não é este programa. A provocação é o que acontece no meu país. Essas angústias que a gente vê nas ruas, essas infelicidades que a gente vê nas ruas. As pessoas andam nas ruas e você percebe que elas poderiam ter um outro tipo de qualidade de vida. Me dá muita tristeza ver algumas coisas nas ruas. O último tópico que eu queria abordar é a cidade como potência no encontro com o outro. E aí eu volto de novo ao Miacouto, quando ele diz: construímos fortalezas onde deveríamos construir pontes. Por que o encontro com o outro é sempre tão difícil, né? O Lacan vai construir um conceito que é do sujeito suposto saber, ou seja, o analisante tem que supor um saber ao seu analista para isso tratar. Todos nós, quando vamos numa consulta, supomos que o médico, que o analista vai saber do que a gente sofre. Eu criei um outro termo a partir desse, que é o sujeito suposto suspeito, que é essa relação de suspeição, sujeito suposto suspeito. Principalmente que o adolescente em conflito com a lei tem em relação ao técnico que lhe atende, né? Ou o técnico que ele atende tem em relação ao adolescente em conflito com a lei. A primeira reação é de suspeita e não de suposição de saber, né? Isso está bastante marcado no nosso contato com o imigrante, com o morador de rua, né? Com um cara estranho que passa na rua, quando a gente está num ambiente desconhecido. E eu acho interessante a gente lembrar um pouco também do outro texto do Freud, que é o Heimlich, o estranho familiar, o estranho que nos habita, né? E se essa suspeição que a gente tem do outro não é também algo do desconhecido em nós mesmos, né? Então, acho que isso também está presente na relação com outro que não fala a mesma língua que a gente, não tem a mesma cor de pele, não participa dos mesmos circuitos de convivência que nós, né? Será que o estrangeiro, o diferente, evoca nossos próprios fantasmas, né? O forasteiro, o refugiado, enfim. Na Grécia Antiga, o estrangeiro era sempre protegido por Zeus. Maltratar um estrangeiro, um hóspede, era inaceitável, né? Porque ele deveria ser acolhido, porque esse estrangeiro trazia, né, o olhar renovado sobre a vida. Então, eu acho que a cidade como potência para pensar na relação com o outro, a gente tem que lançar sobre o outro esse olhar renovado da vida, abrindo novos espaços para a transmissão da experiência. E aqui eu queria lembrar o Walter Benjamin, quando ele vai falar da figura do narrador, né? O narrador, tanto aquele que vem de longe, que tem muitas histórias para contar,
como aquele que não sai do seu território, das suas histórias e da sua tradição, mas que pode passá-las de uma geração a outra, né? Então, esse olhar renovado sobre a vida exige que a gente tenha o tempo para escutar o narrador, tanto das suas histórias distantes como da tradição do lugar. Então, a gente vê que o tempo inteiro a cidade é um campo de tensão e atrito e modificação das relações a cada entrada de um novo ator. Eu queria trazer também uma experiência de supervisão, um consultório na rua. Consultório na rua são equipes que trabalham no Sistema Único de Saúde, para atender os moradores de rua diretamente nas ruas, nas praças, enfim. E numa supervisão que eu estava dando para uma equipe no consultório na rua, daqueles casos de que é muito difícil o sujeito estar enganchado com alguma coisa na vida, eu perguntava pelo sonho desse sujeito que estava na rua. E as técnicas me diziam, não, o sonho dele é voltar a ser caminhoneiro. Aí eu disse assim, então, vamos trabalhar para ele ter de volta a carta de motorista. E a partir daí, da carta de motorista, começa todo um trabalho com ele. Aí ele aceita ir para o abrigo, aí ele aceita cuidar de si para tirar as fotos que precisam, para que ele pudesse tirar a carta de motorista. A carta de motorista é a ancoragem, é o fio que mantém o sujeito ligado à vida. A carta de motorista era o que ligava a ele a possibilidade de um sonho que fazia sentido para ele buscar esse cuidado e essa atenção. E Heidegger vai dizer ainda que no antigo alemão a palavra habitação é próxima, é a mesma que habitar. Então, construir e habitar tem a mesma origem. E construir significava tanto edificar quanto cultivar o tempo. É bastante interessante de por que o construir no sentido de cultivar o tempo foi perdendo seu sentido e o construir se tornou somente o edificar. Construir também tem esse tempo para cultivar, para edificar uma relação. E para isso é preciso estar com o corpo presente, estar em presença, dedicar um tempo. Escutar o outro é de longe um ato passivo, é uma atividade particular na qual a escuta promove a fala do outro. A arte de escutar, ela é rítmica, ela se desenvolve como uma arte da respiração. Então, acho que fazer voltar ao construir esse cultivar o tempo de uma escuta de um sujeito, pode possibilitar um melhor habitar. Trazendo um outro fragmento clínico também, indo um pouco nessa linha do onde está a ancoragem do sujeito, numa outra situação de supervisão, quando um adolescente em conflito com a lei, com todas aquelas situações difíceis de vida, bastante problemáticas, e onde a dificuldade de resgatar algo do sujeito, eu pergunto para uma técnica, quando você viu o olho dele brilhar? E aí a técnica fica tentando se lembrar, ela diz, não, a única vez que ele movimentou uma expressão no rosto foi quando ele falou que ele via a mãe fazendo a notinha dos galões de água que ela vendia e que ela parou de trabalhar. E aí eu disse assim, Projeto Água. Projeto Água, o trabalho com esse adolescente era muito mais poder resgatar algo do trabalho materno, do qual aparecia, como diz Didi Huberman, como um lampejo, como um lampejo de vida,
O trabalho não era com o adolescente, era ali onde elas viam o olho dele brilhar. Ali era o lugar para ser feito o trabalho. E aí eu queria trazer nessa ideia do lampejo, de onde o olho brilha, de onde a gente pode resgatar o sujeito na cidade, uma citação do Jorge Luiz Borges, para a gente poder pensar a dimensão macro e micro. A uns 300 ou 400 metros da pirâmide, me inclinei, peguei um punhado de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa: estou modificando o Saara. O ato era insignificante, mas as palavras, nada engenhosas, eram justas, e pensei que fora necessária toda a minha vida para que eu pudesse pronunciá-las. Então, quando a gente vai pensar nessa dimensão do sujeito na cidade, a gente quer só pegar um punhadinho de areia e modificar todo o Saara. No próximo bloco... O trabalho da psicanálise é colocar palavras, né, nesses lugares onde a violência produz silenciamento. A cidade está cheia de discursos, de imagens, de sons. Caminhar por ela, caminhar com senso de presença, sem tempo, caminhar para pensar, é um hábito esquecido? No meio de tantos estímulos, o sujeito encontra o outro. Em que o encontro com esse outro nos afeta? Aonde existe espaço na cidade que não seja só passagem, mas caminho. Como diz o filósofo, todos os dias eu caminho até alcançar um estado de bem-estar e me afasto de qualquer doença. Caminho em direção aos meus melhores pensamentos e não conheço pensamento algum que, por mais difícil que pareça, não possa ser afastado ao caminhar. É interessante que nessa série a gente foi vendo como é que a gente vai fazendo a escuta da cidade, né? E eu estou me lembrando aqui que o Freud e Viena, naquele momento, que era um grande movimento, Viena era o centro do Império Austro-Húngaro. E para Viena vinham todas as pessoas da borda do Império, de tal maneira que as pessoas que vinham da borda do Império é que constituíram uma centralidade e um pensamento novo que acontecia naquele momento. Então, não foi nos centros, nos grandes centros que aconteceu. Foi exatamente nessa mistura, nessa confusão, nessas várias vozes que foi se juntando algo novo, né? Eu penso que, de alguma maneira, nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo e na América Latina, também na borda do mundo, mas também criando, a partir dessa enorme diversidade que a gente vive, algumas coisas novas, na psicanálise, especialmente, eu estou falando. Então, eu queria te perguntar, como é que você vê essa relação entre a psicanálise que está se constituindo, ou vem se constituindo aqui no Brasil e na América Latina, e a psicanálise produzida nos grandes centros europeus, fundamentalmente? No Brasil, atualmente, existem experiências clínicas em psicanálise fantásticas, inúmeras e variadas, e eu não sei se existe em outro lugar, atualmente, um campo de experimentação tão grande da escuta psicanalítica como existe aqui no Brasil hoje, né? Então, desde, como eu estava falando, dessas clínicas públicas, abertas, democráticas, nas ruas, como toda a experiência, principalmente no Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, onde diversos psicólogos e pessoas de outras áreas têm trabalhado com a psicanálise, fora as outras áreas mais tradicionais, como as ONGs, empresas, enfim. Eu acho que no Brasil, hoje, a experiência clínica ela é, em número e em qualidade, muito potente. E, muitas vezes, a gente busca a teoria e o referencial de fora, referencial europeu ou americano, e tenta encaixar a experiência clínica, essa riqueza toda, essa pluralidade de experiências, nesse referencial teórico.
Então, eu vejo que a experiência que a gente tem hoje no Brasil, com as diferentes clínicas, com as diferentes formas de abordagem clínica, elas têm que servir para interrogar as teorias aprendidas, as teorias que a gente busca, né? Não tomar a teoria e a experiência estrangeira como organizador da nossa prática clínica. Freud foi experimentando a psicanálise e desenvolvendo teoria, né? Vários dos conceitos ele vai mudando ao longo da obra, justamente porque a experiência clínica lhe trazia novas indagações. Eu acho que essa grande experimentação que tem acontecido nos espaços públicos, quer dizer, ela não é propriamente uma novidade, experiências desse tipo sempre existiram, com maior ou menor visibilidade, isso eu acho que é importante dizer, mas eu acho que elas contribuem muito porque elas interrogam a teoria, elas empurram o ponto de dúvida, né, dos analistas um pouco mais para frente. Como se dá a transferência com o barulho da rua, com pessoas passando, o consultório não fechado, não tendo a privacidade, existindo os cheiros, né, os ruídos. Eu acho que são desafios, eu acho que essa experiência clínica coloca desafios teóricos importantes, não resolvidos ainda, né? Ou dentro dessa mesma ideia, né, de poder a psicanálise também ser móvel. Uma pergunta do público, do Davi Bulgarelli, te pergunta assim: a cidade torna-se móvel com a inter-relação de seus atores. Com o estrondoso crescimento dos centros urbanos, houve e ainda há a chegada de muitos novos atores, tornando a cidade absolutamente dinâmica. Então, como é possível estabelecer uma gramática estática, constante na medida do possível, para descrever e compreender a cidade, um objeto em constante transformação? Eu acho que a ideia de pensar a cidade móvel é que a gente tem que pensar essas transformações, seguir pensando essas transformações. Não dá para estagnar o conhecimento, né? Certamente uma nova onda de desemprego, de mudança nas formas de trabalho vai se operar agora, né, com toda a inovação tecnológica. Isso vai gerar novos desafios para as pessoas e para as cidades, para a vida nas cidades. O que pode ser possível é a gente pensar em movimento também, né? De que uma teoria, né, uma forma de pensar, ela não pode se bastar, né? E cada disciplina não pode se bastar sozinha. Quer dizer, a arquitetura, se não tiver o trabalho da antropologia, da psicanálise, da psicologia social, da assistência social, ela não dá conta dessa complexidade. Não dá para a habitação ser um problema da Secretaria de Habitação ou do Ministério das Cidades, ou, enfim, né? A habitação ela é muito mais, né, complexa do que isso. Então, eu acho que a primeira coisa é pensar o conhecimento em movimento. O conhecimento em movimento, o conhecimento que não é único. E eu acho que essa riqueza de poder experimentar, né? E experimentar soluções que sejam possíveis, que sejam soluções móveis, né? Porque cada solução que a gente dá para uma questão surge N outras questões que vão aparecer. Então, como é que a gente contorna as novas questões, os novos problemas, para buscar novas formas de solução, não para esgotar a questão. O Marcos Guilherme te pergunta como a violência e a criminalidade modificam o pertencimento e a mobilidade. Como de todas as formas, né? Existe toda uma discussão na diferença de agressividade, violência, né? Eu costumo pensar, onde tem agressividade, briga, nós estamos no nível um pouco das relações imaginárias. É possível, não sei se é possível suportar, mas sempre existe um tanto, né? O homem não é um
sujeito bonzinho por natureza. Mas a agressividade, eu imagino que ainda esteja no campo um pouco das relações possíveis. Já a violência, me parece que é a negação do outro enquanto sujeito, né? Não existe outro. O outro é um objeto. Eu posso matar, eu posso exterminar, não faz diferença, né? Então, eu acho que marca de forma muito grave, né? Muito grave, porque vai ficando impossível a mediação pela palavra. Acho que justamente o trabalho da psicanálise é colocar palavras, né, nesses lugares onde a violência produz silenciamento, né? Então, a gente vê os territórios marcados, né, quer seja pelo tráfico, como lugares inacessíveis e que oferecem um tipo de proteção, né? Então, a vida das pessoas é profundamente marcada, os cercamentos das casas, por outro lado. Então, a violência, ela faz o sujeito emudecer, né? Eu acho que o nosso desafio justamente é como pôr as pessoas a falar diante da violência. Eu trabalhei muito com algumas agentes comunitárias de saúde que se sentiam, no seu trabalho, por morar em territórios violentos, muito ameaçadas, né? Então, eu fico pensando também, às vezes, a ameaça da violência, ela é tão ou mais perturbadora, né, do que a própria existência dela. Quer dizer, não é que a existência seja mais aliviante, mas é que a gente vive também uma ameaça de violência. A gente convive com a violência e com a ameaça, né? Então, a ameaça, ela duplifica, ela amplifica, ela dificulta ainda mais, né, esse sujeito suposto suspeito que nos aparece o tempo inteiro. Ela abre essa dimensão violenta, tão violenta quanto a desconsideração total do outro. A Rúbia Lócio pergunta como serão as relações nas cidades de um futuro próximo rodeadas por condomínios. Os condomínios existem hoje já, né? Não é nem no futuro próximo. Acho que os condomínios estão aí, a cidade murada. Eu acho que toda a construção, como eu disse, me parece que nós temos que enfrentar uma disputa discursiva por um tipo de cidade. Não uma disputa discursiva enquanto discurso, né? Porque o discurso psicanalítico, ele não é simplesmente fala, ele é uma operação sobre o sujeito, né? É trazer os conceitos como inconsciente, transferência e pulsão para as relações mais cotidianas. Então, a questão do condomínio se faz na conversa, na interação, na abertura de espaços de convivência e de multiplicidade. Meu entender, não há uma outra possibilidade de diminuir os muros, digamos, sem que haja conversa, sem que haja diálogo, sem que haja um enfrentamento com as diferenças, com o que as diferenças nos tocam. Eu acho que esta é a forma de diminuir os muros, fazer a cidade porosa, né? A cidade aberta ao diálogo. Nesse sentido, de novo, a experiência dos psicanalistas na rua é muito importante, porque na rua, a rua se tornou um lugar público de convivência, mas se tornou um lugar do morador de rua, né? Daquele que não tem emprego, não tem trabalho, não tem dignidade. E quanto mais a gente pode abrir esse espaço público
para as mais diversas manifestações, a cidade vai ganhando uma outra configuração, vai podendo ser mais porosa, menos cercada. Me veio em mente os Saltimbancos e a música da Cidade Ideal, do Chico Buarque. Um pouco para pensar que a cidade ideal para cada um está vista a partir da sua perspectiva. Como é que a gente pode pensar uma cidade em comum, né? Tendo essa base, esse solo em comum. A cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Não tem carro, não corro, não morro. E também nunca fico apertado. A cidade ideal da galinha tem as ruas cheias de minhoca. A barriga fica tão quentinha que transforma milho em pipoca. Atenção, porque nessa cidade corre-se a toda velocidade. E atenção que o negócio está preto. Restaurante assando galeto. A cidade ideal de uma gata é um prato de tripa fresquinha. Tem sardinha num bonde de lata, tem alcatra no final da linha. Jumento é velho, velho e sabido. E por isso já está prevenido. A cidade é uma estranha senhora que hoje sorri e amanhã te devora. Mas não. O sonho é meu e eu sonho que deve ter alamedas verdes, a cidade dos meus amores. E quem dera os moradores e o prefeito e os varredores fossem somente crianças. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Quando a gente vai pensar política habitacional para as pessoas que moram na rua e moram sozinhas, não é um apartamento para cada um. A pessoa fica na mais absoluta solidão, né? E muitas vezes volta para a rua para encontrar com outros. Muitas vezes se pode perder dinheiro público por não entender a complexidade de determinada vida no território.